psicológico, né? Mas pensar as questões referentes à saúde mental, né? Que tem uma interface muito importante, não só com a dimensão física do adoecer, mas também com a dimensão social, né? Então, e eu preferi falar de conversando, né? Quer dizer, eu acho que os espaços das palestras são sempre espaços para conversas, né? Eu acho que a gente, principalmente quando a gente está com vocês, esse lugar ele é muito facilmente trocável, né? Eu acho que eu poderia escutar muito bem, talvez qualquer um de vocês que fazem parte da associação falando aqui na frente, né? Então, eu acho que tem uma expertise desenvolvida pelos familiares e pelas associações que a gente, muitas das vezes, tem que parar para escutar, né? Então, eu acho que é muito mais uma conversa do que simplesmente um lugar onde eu pretendo falar sozinha. Eu venho do Fernandes Figueira, né? A gente está no inverno e eu acho que esse é o tempo do inverno carioca, né? Primeiro ponto, né, eu acho que é pensar de quais pessoas falamos, né, porque o convite para falar das pessoas. Só que as pessoas é o termo mais genérico que a gente tem. É bonito falar das pessoas, mas a gente precisa dizer de que pessoas a gente fala. É diferente quando a gente conversa e fala sobre adultos e é diferente quando a gente fala sobre crianças e adolescentes. Eu falo acerca desse espaço, das crianças e adolescentes, que é o meu espaço de escolha profissional, né, de trabalho de mais de 20 anos. Né? Aliás, já está muito mais, porque se eu pensar em coisas que eu fiz antes do Figueiras. Né? E aí, quando a gente pensa sobre crianças e adolescentes, a gente pode pensar sobre esse lugar de filhos e filhas, né? E a gente pode pensar também sobre uma relação de dependência, né, de pais e mães, mas também uma relação com irmãos. Queria que a gente pensasse sobre isso. Quer dizer, quando a gente pensa, às vezes, muitas das vezes, o diagnóstico de uma doença rara na família pode ser o primeiro para um determinado sujeito. E ele vai ser o único naquele espaço, né? Principalmente se ele não tiver outro como ele. Então, esse lugar de ser alguém sozinho naquela família, ou o primeiro a ser marcado de uma forma diferente na história, né, vai fazer uma diferença, por exemplo, se ele tem irmãos anteriores a ele, que não tiveram nenhum problema como o dele. Né? Então, é sempre numa dimensão relacional que eu acho que essa conversa vai se dar. Né? Primeiro, porque vivendo e viver com doenças raras, ele tem a ver também com um certo lugar de fala que é desenvolvido. Né? Quer dizer, se essa criança e se esse adolescente é o primeiro na sua família, né, ele vai construir uma história que é uma história, às vezes, muito dele e muito diferente do que é das pessoas que o antecederam. Essa ideia, por exemplo, os adultos, que é muito claro, quando você tem um diagnóstico depois de mais velho, depois de adulto, né, que você consegue claramente estabelecer um antes e depois para você. Quando uma criança adolescente, né, principalmente a criança, nasce, né, ela já tem essa como a sua única história. Então, ela não tem um antes e um depois na vida dela. Ela é a sua medida. Ela não tem alguma coisa para se comparar, concorda? Na sua experiência. Claro que ela, situada no interior daquela família, até na relação com os irmãos, ela pode estabelecer ordens de comparação. Mas ela pode dizer, por exemplo, que ela não, né, para ela, aquela experiência é a experiência que ela tem, que ela sempre teve. Né? É diferente. Então, é importante a gente saber que o olhar que a gente vai estabelecer com a criança e com o adolescente é diferente do que a gente vai conversar, por exemplo, com um adulto que desenvolve uma doença rara e tem um diagnóstico depois de adulto. Né? O estabelecimento de um antes e um depois fica muito mais claro. Para quem nasce desde o início só conhece isso como seu, não tem como estabelecer esse ponto de referência do antes e depois para fora. Né? E aí eu acho sempre muito importante a gente pensar também sobre o fato de que existe aí um sujeito da sua doença. Né? Quer dizer, eles não são objetos, né? São pessoas, e aí volta a categoria de pessoa, mas mais que isso, né? Quer dizer, como se dirigir a essas pessoas colocando-as como sujeitos e não como objetos de um determinado tipo de conhecimento. Né? E aí, eu acho que é muito importante, eu sempre acentuo isso, né? Quer dizer, olhar para crianças e adolescentes para além da doença é também tirar da sombra e buscar, de uma certa forma, olhar para o que são pares e ímpares.
Como isso, né? Às vezes, ser o primeiro na família com uma história faz com que eu queira buscar alguém semelhante a mim. E aí as redes sociais, às vezes, ganham um espaço muito importante. Quando a Nicolete faz referência ao blog, né? Não é incomum que a gente tenha hoje cada vez mais formas de comunicação desenvolvidas por esses meninos e meninas, aonde eles buscam outros parecidos com eles, né? Através das redes sociais. Claro que as associações também são espaços aglutinadores desse convite para os pares. Mas quando eles vão para as redes sociais, eles não encontram só os semelhantes a eles encontram os diferentes também. Essa minha fala vem dessa experiência, que eu tenho já há algum tempo, que veio e nasceu com Saúde Brincar, mas que vem também com as pesquisas e as muitas conversas. E aí eu me lembro também de uma menina jovem, onde ela já tem um blog, um espaço na rede social, onde a conversa dela, inclusive, com população LGBT, que ela desenvolve vários vínculos e conversa sobre isso, e aonde ela é, inclusive, muito reconhecida. Isso que eu queria que a gente pensasse também, né? Quer dizer, o fato de buscar outras pessoas não é buscar só quem é parecido comigo, mas também buscar quem é diferente. As crianças e os adolescentes sabem fazer isso muito bem. A gente que é adulto perde essa capacidade. A gente, às vezes, só quer conversar com quem entende a gente, ou quem é parecido com a gente, né? E aí, eu queria que a gente pensasse, depois de uma apresentação tão provocante, né? Tanto a apresentação de Gustavo quanto de Nicolete, mas a de Nicolete, que vem com as pessoas, né? Vem com as crianças, e a gente vê tantas fragilidades nesses corpos, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto eles desafiam esse ambiente. Eu queria que a gente pensasse que a gente não tem uma vulnerabilidade em si. Ela, claro, os ossos, a fragilidade óssea, muscular, tudo isso está posto. Mas eu acho que não dá para a gente restringir as crianças a esse aspecto, porque elas vão nos desafiar a ver essas vulnerabilidades para além e, inclusive, construídas nas relações. Me lembro, por exemplo, de algumas falas onde, por exemplo, para pais e mães é muito difícil ver seus filhos usando cadeiras de rodas, mas para eles isso é o espaço da autonomia possível, e eles comemoram e celebram. Né? O quanto que é difícil, às vezes, né, poder ver esse filho usando uma cadeira de rodas, mas essa cadeira de rodas é o que vai dar liberdade para se deslocar. Fico pensando também nisso que o Nicolete nos oferece quase como se fosse um presente, né? Quer dizer, construir o skate, pensar numa roupa adaptada, né? O que ela está falando para a gente? Ela está falando o seguinte, não é só a criança que precisa se adaptar, mas o meio precisa também se transformar. Né? Quer dizer, por que as roupas, eu me lembro de algumas falas sobre, inclusive, as modas. Não sei se foi com Fátima que eu conversei sobre isso. Mas, enfim, por que as feiras de modas não têm roupas para essas crianças e esses adolescentes cujos corpos são diferentes? Por que esse mercado não se transforma? Mas esse mercado se transforma na medida em que a gente faz alguma coisa que o Gustavo fez referência, os protocolos hoje, né, e o que a gente tem e teve de conquista em termos, por exemplo, do HIV/AIDS, veio por uma pressão social, né? Então, eu acho que a sociedade civil organizada, as associações têm um papel muito exemplar nisso, para provocar, inclusive, o mercado, porque o mercado tem. Não é verdade? É raro, mas não é inexistente. Isso é outra coisa. Não é? E aí, eu queria que a gente pensasse, eu estou muito sensível a isso hoje, né? No sentido de que a gente facilmente arranja novos nomes para falar de coisas que a gente conhece. Né? Claro que a gente tenta usar novas categorias, conceitos, porque a ciência caminha, a gente se apropria dessas coisas e tenta falar para ser entendido. Né? Só que eu acho que quando a gente conversa sobre crianças e adolescentes raros, a gente não pode perder uma conversa com crianças e adolescentes com deficiências. Porque o movimento das pessoas com deficiências tem muitas coisas a nos ensinar sobre a ação de sociedade civil transformadora de Estado e transformadora, inclusive, da posição desses sujeitos na sociedade. Essa frase, nada sobre nós sem nós, vem deles. Né? Quer dizer, poder pensar um pouco, né, o quanto que a gente aumenta a nossa força quando a gente também não deixa, quer dizer... Lembro, há 2 semanas atrás, eu estava escutando, por exemplo, uma representante de uma associação lá de Pernambuco, das mães que vivem com
as crianças com Zika, né? No início, elas se afastaram das mães raras. Tem a Mães de Anjos e a União e as Mães Raras, que é o MAR, né, lá em Recife. Elas se aproximaram de início, depois elas se afastam para construir uma identidade própria, e agora elas estão chegando à conclusão que elas precisam se aproximar de novo. Porque se elas não conseguirem conversar com essas pessoas, elas não amplificam uma conversa sobre deficiências. Porque, inclusive, quando elas querem os benefícios legais, elas precisam da categoria deficiência falando dos filhos. Porque se você ficar falando que você é raro ou condição crônica, o perito do INSS não sabe quem você é. Não é isso? É isso. E isso é muito importante. Assim, e olha que a gente não tem tanto tempo histórico, são só 3 anos. Mas elas entenderam, assim, perfeitamente que não adianta criar um nicho completamente isolado para falar de si. Porque, claro, exatamente. E como os raros e pensando num diálogo com as deficiências. Eu acho que poder conversar sobre isso é importante, né? E aí, eu acho que quando esse movimento ele se coloca, ele faz uma crítica a essa ideologia do capacitismo, né? É, de novo, uma reflexão. Quando, legalmente, no plano legal, a gente recebe pessoas deficientes, né, com deficiência, dentro das empresas, né, a gente pensa muito no treinamento para essas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que pensar no treinamento para aqueles que não são. Porque talvez quem precise ser capacitado não é o deficiente, mas é eu que vou recebê-lo. Né? Então, exato. Porque isso é outra coisa, né? Quer dizer, o debate sobre inclusão é um debate importante e valoroso. Mas inclusão não é aglomeração. Botar todo mundo sem dar condições para que isso seja um grande espaço de encontros, realmente para desenvolver habilidades, nada se dá. Né? Então, esse poder de discutir capacitismo e ver de que lugar, quem é o incapaz nessa roda toda que gira. A sociedade, claro, coloca essas pessoas que estão numa posição de extremamente marcadas pela diferença como os incapazes, mas a sociedade ela tem problemas muito grandes, porque se ela não tivesse, talvez eu não me sentisse tão incapaz. Se eu pudesse ter condições para andar com a minha cadeira de rodas em qualquer lugar, eu talvez não me sentisse tão deficiente quanto eu já tenho tendência a ser. Então, as pessoas que vivem com deficiências ou é a sociedade que é incapaz? Né? Essa é a reflexão que o movimento das pessoas com deficiência nos faz e que vem tanto de fora, na verdade, historicamente fora do Brasil. A gente aprende com eles. Né? E aí, eu fico pensando também, se a gente pensa, né, sempre no campo relacional, quando pensa sobre criança e adolescente, a gente aumenta a extensão de pessoas envolvidas. Porque não existe criança e adolescente se não existe um adulto de referência. Não estou falando dos abandonados, mesmo os abandonados estão localizados em algum lugar, onde alguma referência se constrói. Né? Mas, assim, há um desafio nesse gerenciamento da doença, que eu vou denominar aqui a dimensão rara da doença, é a doença da qual não se livra. Né? É a doença longa, comprida, com a qual eu vou viver e que eu vou ter que gerenciar. Gerenciar uma doença comprida, ela pode contribuir para o incremento de vulnerabilidades, por exemplo, relacionadas à violência. Conversava com a Ivana do lado de fora um pouquinho sobre isso, eu nem tinha preparado a conversa antes de falar com ela. A gente foi conversar lá fora, o tema da violência surgiu. E eu queria provocar um pouco isso, né? Quer dizer, sabendo que são as mulheres, principalmente, que ficam à frente dos cuidados, né? E muitas das vezes irmãos saudáveis, há um processo de vulnerabilização não só das crianças e adolescentes raros, mas de quem cuida deles. Porque essas pessoas começam a negligenciar o cuidado com a própria saúde, com o lazer, com o brincar. A gente no Fernandes Figueiras, quantas vezes a gente vê, né? Se a gente for andar, são os irmãos mais velhos carregando as bolsas para ajudar as mães, que muitas das vezes não têm também os pais, ou os pais estão trabalhando, né? Então, esse arranjo que parece para a gente, nossa, né, que importante, mas assim, tem que estar atento,
Como essa criança está vivendo isso? Falas muito maduras, que às vezes a gente vê, né? Recentemente a gente viu, né? Que é assim, ai, fala de uma menina. Poxa, eu estou assim, cuidando tanto dele, não estou conseguindo nem preparar meu cabelo, olha como meu cabelo está. Fala de mulher. As falas que nós fazemos, né? Nós, mulheres grandes, né? Não é verdade? Então, ver uma menina muito pequena, de 8 anos, com essa fala, ela com certeza ela já está incorporando um lugar que não é o lugar de alguém que pode brincar, mas ela tem que amadurecer muito rápido para ser uma cuidadora num espelho que é o da mãe também, né? Então, várias pesquisas indicam, e eu trago as referências, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né, que crianças, né, com condições crônicas de saúde, que vai incluir as deficiências, os quadros de adoecimentos de longa duração, e as raras estão aí, elas podem estar vulneráveis a diversas formas de violência e negligência, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. E aí, essa violência, gente, não é a violência proposital, a violência do bater. É aquela violência advinda do estresse, né? Quer dizer, o fato de você estar tão desgastada, tão cansada, que a relação que você vai estabelecer e a prática disciplinar que você vai desenvolver, ela vai estar carregada de violência. Que pode não vir de forma física, mas ela pode vir de outras formas. É importante a gente refletir sobre isso, né? Porque aí você só vai discutir sobre violência nos fóruns clássicos, que se discute sobre violência. Né? Porque a gente não pode falar de violência contra a criança, e muito menos falar de violência contra a criança rara ou com deficiência, porque eles são tão frágeis, ninguém vai fazer nada nunca. Não é de propósito. Até podem acontecer os abusos, mas assim, às vezes é essa violência da naturalidade das relações, né? Pelo desgaste e o estresse emocional, né? Então, em parte, o incremento da irritabilidade dos pais pode ocorrer relacionado às exigências de cuidado, né? Então, a relação de cuidado intensa, ela pode ser promotora também de vulnerabilidade. Aí a gente brinca um pouco com esses lugares, né? Porque sempre cuidado é bom, cuidado é bom, cuidado é bom. Mas o cuidado precisa ser sempre cuidado. Ou seja, aquelas pessoas que o desenvolvem precisam também estar recebendo atenção, né? E aí, quer dizer, nesses desafios todos, a gente precisa refletir, né, como essas crianças e adolescentes estão construindo um lugar para si no mundo, né? Como é que elas começam a se tornar elas próprias referências? E aí eu volto o iniciozinho, quando eu digo, quando elas, por exemplo, são as primeiras a terem um diagnóstico raro na família, elas são a medida da raridade naquela história familiar, né? E como isso vai ser construído? Como é que esse simbolismo vai se dar, né? Como é que ela vai se desenvolver? E aí, ela vai ter medidas para o seu corpo, para a sua dor, né? Ela não tem patamar de comparação de fora, assim, de dentro dela. Me lembro de uma fala de Juan, logo assim que começam os protocolos, né? E talvez vinda de uma pesquisa também de Antília, com os adolescentes, que um adolescente descobre o que é a dor a partir do momento que ele começa a fazer o uso do protocolo. Essa fala é belíssima. Essa fala é isso aqui que eu estou falando. Não é? É isso. É tipo assim, eu não sabia o que era dor antes. Eu só comecei a saber o que era dor quando eu tomo remédio e a dor passa. Porque ela era parte da minha vida. É exatamente isso. Isso é isso. Isso é essa ideia de que eu sou a minha própria medida. E eu não tenho patamar de comparação antes, a não ser que alguma coisa entre e me faça comparar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, há que se construir novas medidas para si, do que é normal, esperado e desejado, né? Entender que eu não tenho medida para me comparar antes e depois. Então, eu vou me construindo nisso, né? É uma construção subjetiva muito particular. E, ao mesmo tempo, que leva a um amadurecimento muito grande, né? Porque ela está sendo desafiada o tempo todo. Essa realidade de um menino que tem uma enorme frequência no serviço de saúde, e que a Nicolete faz, olha, eu digo assim, vai lá, e ele, pô, será que eu consigo? Né? Quer dizer, essa experiência, nenhuma outra criança que não tenha vivido com uma deficiência vai ter. Então, desde precocemente, ele vai desenvolver conteúdos, né, e habilidades que aqueles que estão lá fora não vão ter, né? Isso tem um valor nessa história, né?
E aí, eu queria que a gente pensasse, agora as obras raras nos acompanham, elas são obras raras, né? Quer dizer, essa palavra raro é uma das palavras mais bonitas do vocabulário, né? Ela é um adjetivo que vai dizer para a gente que o que é raro é aquilo de maior valor, né? Mas por que a gente às vezes vê o valor do raro como um valor menor? Porque há uma relação construída em torno que vai fazer com que aquilo seja visto como menor, né? Então, a criança e o adolescente, eles vão carregar consigo essa dupla vulnerabilidade, porque eles dependem dessa família, de alguma coisa que cursa cronicamente, porque é o cuidado que vai levar a que dependa muito de alguém que me ajude, né? E as mulheres são as principais cuidadoras. Elas abandonam projetos de trabalho, escolaridade e vida para cuidar. Isso tudo vem das últimas pesquisas e conversas que Fátima, né, a BOI, Anjos da Guarda e a CAM participaram com a gente numa pesquisa que foi uma pesquisa toda de caráter mais participativo, que vai ter um livro aí que está saindo pela UCTEC. Então, essas trajetórias de cuidado e acesso, elas repetem muito, né, essa ideia do peregrinar para um diagnóstico, desejá-lo muito, mas quando ele fecha, ele significa um luto, para que depois se faça uma ressignificação disso, no sentido de elaboração, decisão e luta, né? Então, do O, a gente avança para o A, mas sempre numa dinâmica de muitas contradições, às vezes, né? Há outro aspecto importante, a gente está na Casa dos Advogados, é essa interface grande com a justiça, né? Saúde e justiça. Então, a gente fica aprendendo a falar parecido com as pessoas também da área da justiça, e eles precisam aprender a falar que nem a gente. Porque muitos processos vão passar pela mão deles e eles precisam do discurso que vem do discurso da saúde, né? Então, há um discurso mestiço aí, saúde e justiça, né? Outro ponto importante, essa ideia desse par, né? Direito de existir, lutar para existir e autonomia reprodutiva. Quer dizer, como é que eu decido também sobre isso, né? E aí eu me lembro de um jovem adulto falando exatamente, não, olha, eu não sei se eu tenho filhos, mas se eu tiver filhos, né, melhor ter filhos com osteogênese perfeita do que filhos Temer. Eu não falo o nome, mas a Fátima, né? Então, assim, isso é muito importante e valoroso, né? Quer dizer, ele está está dando um tapa na cara para a gente numa discussão muito fina sobre moralidades, né? Quer dizer, qual é o problema de eu ter OI, né? O problema é a OI ou o problema é o caráter? Né? São outras coisas que constituem as relações humanas, né? E aí tem discussões importantes que surgem nesses grupos que têm a ver, inclusive, com a ideia do aborto e uma questão seguinte, olha, não se pode falar de aborto, mas o Estado nos mata todos os dias, né? Então, como é que a gente lida com isso? Aparece nas falas, né? A ideia do associativismo, né, que é esse espaço das associações, valorizando as experiências, os apoios, a solidariedade, o saber familiar no interior das rotinas técnicas. Tudo isso, gente, diz respeito à saúde mental. Isso que eu queria que a gente pensasse. Por isso, propositalmente, né, eu não falo que a gente está falando só de psicologia. É a mesma coisa. De pediatria, podem falar os médicos. De saúde da criança, podemos falar todos. Né? A saúde da criança é o campo interdisciplinar, inclusive do saber comum, né? Então, eu acho que quando eu falo assim, o psicólogo fala disso, eu fecho dentro da minha carreira, sobre a qual não tem nenhuma crise, né? Mesmo que eu possa debater com os meus pares, mas eu acho que a gente poder falar do campo da saúde mental, muitos podem falar sobre saúde mental, né? Que não são só os psis, né? Então, eu acho que tem uma questão importante, a gente está conversando com geneticistas o tempo todo, né? E essa ideia da herança genética, que é transversal aqui nessa lâmina, né? Desde a ideia da família, né? Onde aparece a questão do medo, da proteção, do cuidado, do controle, e, ao mesmo tempo, os adolescentes, que têm poder de fala muito grande, dizendo o seguinte, a gente é capaz de ter mais autonomia do que vocês acham que a gente tem. Então, o medo que ande sozinho de ônibus, de trem, e aí diz assim, mas deixa eu ir, porque eu consigo, né?
Então, assim, e na mesma fala, na mesma presença, os pais, assim, no sofrimento com isso, e os adolescentes podendo dizer, não, mas eu consigo, eu vou, né? A ideia, né, dos adultos raros, né, de poder dizer o seguinte, olha, eu, em algum momento da minha vida, muito cedo, eu soube do que eu tinha. Essa ideia de não ser poupado de um diagnóstico raro e de muitos, desde cedo, falar sobre isso, é para ele um valor. Ele diz que isso foi importante para a vida dele, né? No sentido, inclusive, de que tem que gerenciar risco e apoio. É aquela coisa, se eu sei que eu não posso, como é que eu faço? É melhor do que eu não saber nada, né? Então, o diagnóstico ele vai se dar também num gradiente aí de gravidade, de gerenciamento do próprio corpo, da capacidade de se reconhecer como doente e de dizer o seguinte, olha, tudo bem, isso me pertence, mas isso não é o limitador da minha existência, né? As experiências de preconceito e discriminação e as formas de enfrentá-las, né? A sexualidade, os direitos reprodutivos e a herança apresentada pelos filhos, né? Que significa gerenciar riscos e escolhas, né? E a medicalização das emoções, quando em algum momento diz assim, ah, não, todo mundo um dia vai ter depressão na vida. E aí alguém vira e diz assim, não, eu acho que eu fico triste, eu não preciso tomar remédio para ficar por causa da minha tristeza. Né? Isso é muito bonito e é muito importante, porque a gente que é profissional de saúde fala disso. Mas alguém que não é profissional de saúde, mas que é sujeito da sua história e da sua doença, poder falar isso, é poder autorizar outros a pensarem de uma forma semelhante. Né? Essa ideia, né, e eu já vou terminando, né, de que quando se pensa em saúde mental, se pensa também sobre trajetórias, né, de sociabilidade dessas crianças. E aí elas assim vivem o tempo todo numa interface entre escola, pesquisa e assistência. Desde muito cedo eles aprendem o que é pesquisa, porque eles são alvo de pesquisa, né? Eles fazem o tempo todo diálogos com uma escola, que é aquilo que você falou, né? Muito importante. Perde a vaga na fisioterapia porque quebrou. Assim, será que o problema é eles ou é a gente que tem que mudar nosso modelo? A escola também, faltou porque internou, porque não pode ir. Então, assim, mas a gente tem que falar mais disso, para esses espaços. Né? E lá onde eles estão. Né? Eu acho que a gente tem aprendido a fazer isso, a sair dos lugares. Né? Outro companheiro importante aí é essa frequência, né, da indústria farmacêutica também assim, promovendo conversas e oferecendo produtos e fazendo com que a gente os deseje, porque há uma esperança de que alguma coisa possa fazer a nossa vida ser diferente. Né? Então, ela também está na ideia aí final. Né? E fechando por fim, eu queria que a gente pensasse um pouco essa saúde mental, né? Exatamente nesse espaço que eu acho que é o espaço sempre da grupalidade, né? Onde a rede de saúde possa pensar os centros de referência para as pessoas com doenças raras, mas pensando acolhimento para as questões de saúde mental das crianças, dos adolescentes e suas mães. Eu falo que as mães, e não significa que os pais não estejam, mas as mães são a grande maioria ainda, né? A ideia das decisões reprodutivas, porque se antes a gente não tinha uma sobrevivência desses meninos, hoje eles estão chegando à idade adulta e existe um espaço importante de pensar e falar sobre decisão reprodutiva. Isso apareceu fortemente na pesquisa. Tá? Outro ponto importante para a gente refletir sobre as ações de pesquisa, relação com as indústrias farmacêuticas e o que isso interfere para as doenças raras, raríssimas. Isso apareceu de uma forma muito grande, né? Quer dizer, eles oferecem para a gente, depois eles querem sair da cena. Como é que a gente fica com relação a isso? E o outro ponto importante é essa questão de como que as associações elas promovem esse discurso mestiço, né? Onde a gente vai conversar sobre termos técnicos, mas com autoridade da experiência, que é uma das coisas mais bonitas que eu acho que a gente vê quando a gente trabalha, que é poder mudar de lugar, né, com muito conforto, né, quer dizer, poder escutar vocês e poder estar numa posição de também aprender com o que vocês têm a dizer. Muito obrigada, gente, é isso.